Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Gostaria de, nesse momento, desejar a cada um e a cada uma aqui presente um feliz ano novo, já que é o nosso primeiro encontro deste ano, e desejar que o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, seja sempre o companheiro fiel de todas as nossas horas. E nesse primeiro dia, nada melhor, ou nesse primeiro encontro, nada melhor do que nós falarmos sobre Jesus. Ele que a história biografou muito mais do que todas as outras personalidades que nós conhecemos. Mas, embora nós tenhamos esse conhecimento histórico, vasto ainda é o conhecimento que ele traz para cada um de nós e que nós ainda não conseguimos compreender a profundidade do seu exemplo e dos seus ensinamentos. E refletir e falar sobre o Cristo e sobre os seus ensinamentos na perspectiva da nossa renovação interior é um desafio muito grande, porque como a nossa compreensão dos seus ensinamentos ainda é um tanto limitada, então, por vezes, nós vamos nos deparar em condições da nossa existência e nós vamos ficar meio sem saber o que fazer, como interpretar. Mas nessa noite, nós faremos o nosso melhor para que as reflexões elas sejam válidas. Em O Livro dos Espíritos, ao final da obra, várias conclusões numeradas por Allan Kardec. E no último parágrafo da conclusão de número 4, nós vamos encontrar a seguinte colocação do codificador. Quando, porém, conseguir o homem a soma dos gozos que o progresso intelectual pode proporcionar, verificará que não está completa a sua felicidade. Reconhecerá ser esta impossível, sem a segurança nas relações sociais. Segurança esta que somente o progresso moral lhe será dado a achar. Vejam só a profundidade da colocação de Kardec. Tendo em vista, inclusive, todo o nosso objetivo em uma ou em várias existências. Quando nós dizemos que o nosso principal objetivo nas existências é a conquista do progresso moral, nós estamos falando também do alargamento ou do aprofundamento do nosso conhecimento e da nossa vivência sobre felicidade. E essa não é, por acaso, a busca de cada um de nós? Embora por caminhos diferentes, sempre o nosso objetivo ou a balança que pesa as nossas ações é a balança da felicidade, que uns vão entender como uma consciência tranquila, outros vão entender como uma condição de alegria profunda e de satisfação profunda, outros vão entender como sendo a felicidade a reunião entre aqueles que lhes são queridos, outros que vão entender a felicidade como a ausência de quaisquer tipo de problemas que ele precisa se esforçar muito para resolver e assim por diante. Mas cada um de nós temos a nossa balança para o peso da felicidade que nós buscamos. E Allan Kardec vem nos dizer que apesar da nossa busca incessante sobre a compreensão e a vivência da felicidade, nós só vamos atingi-la quando nós unirmos o progresso moral e entender esse progresso moral e vivenciá-lo em sociedade. Porque é ele que vai nos dar a segurança da vivência em sociedade. Então esse é o primeiro ponto abordado por Allan Kardec. Mas aqui vale uma ressalva importante. Quando nós falamos, ou quando o codificador fala sobre progresso moral, nós precisamos fazer uma distinção entre o progresso moral trazido pelos espíritos e o progresso moral, a moralidade, o moralismo, que nós outros, por vezes, aplicamos a nós e àqueles que convivem conosco.
Muitas vezes nós entendemos como moral ou como mudança da moral apenas a adequação do nosso comportamento ou das nossas ações em um determinado meio social. Então nós vamos entender muitas vezes que eu, que sou um indivíduo, que tenho dentro de mim assim, uma agressividade absurda, sempre que eu recalco esse comportamento agressivo e sou, diante de outras pessoas, um ser humano que fala calmamente, que fala pausadamente, que fala com mansidão, que não responde a ninguém, eu posso entender isso como um progresso e entender que estou fazendo um progresso moral. Mas nesse moralismo que nós adotamos, e aí muitas vezes nós vamos julgar aqueles indivíduos que manifestam o seu comportamento agressivo, né, como sendo indivíduos que não merecem a convivência, que devem ser mantidos longe da nossa convivência, etc. Quando nós vamos avaliar de fato esse comportamento, ele acaba sendo um comportamento irrefletido. Porque o indivíduo agressivo não está entendendo o motivo pelo qual eu adequo o meu comportamento. Como é algo social, como nós estamos utilizando um exemplo mais específico no centro espírita não é um lugar de manifestarmos a nossa agressividade. Então eu vou recalcá-la e eu vou ter um comportamento. Mas no meu trabalho, né, no meu ambiente de trabalho, o comportamento que eu preciso ter é outro. Então eu esqueço aquele que eu tive no centro espírita e me comporto à maneira como é exigido o ambiente em que eu estou. Ou seja, o indivíduo não reflete sobre como ele está naquele momento, qual a principal característica que rege as ações que ele tem, se ele é um indivíduo de fato agressivo ou se outras questões o incomodam, para que assim ele faça um trabalho mais profundo e entenda o seu comportamento. Então não é esse tipo de mudança que o codificador trata. Nós vamos entender o progresso moral como algo muito mais profundo. E para entendermos esse progresso moral, é importante visitarmos nesta mesma obra, né, a terceira parte, que vai falar sobre as leis morais. E há uma questão que dá início a esse tratado, que deve ser refletida por nós. Quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos o que é a lei natural, o que é essa lei que rege a todos nós? As leis da natureza que nós conhecemos e outras que nós ainda não conhecemos, né? Está aí a física, por exemplo, para nos falar sobre aquelas que conhecemos, a biologia, a fisiologia, etc. Mas existem outras das quais nós não temos domínio, mas que fazem parte da lei da natureza. Então Allan Kardec vem perguntar aos espíritos o que é essa lei natural. E os espíritos vão dizer: a lei natural é a lei de Deus. Então, quando nós falamos de lei natural, nós estamos falando de lei de Deus. Se existe um progresso em a natureza, ela está na lei de Deus. Se existe a modificação das estruturas físicas, das estruturas psíquicas, que Allan Kardec vai chamar lá de lei de destruição, lei de conservação, lei de renovação, fazem todas elas parte da lei de Deus. Então os espíritos deixam isso claro, né? A lei natural é a lei de Deus. Mas vejam só, ela é a lei de Deus, única e necessária para a felicidade do homem. Única e necessária. Se a gente só tiver ela e não tiver o restante, a gente consegue entender felicidade na sua pureza. Porque ela é única. E necessária porque sem ela a gente pode ter todas as outras coisas, mas sem ela também a felicidade que a gente tanto busca não vai acontecer. Por quê? Porque é ela quem diz, continuam os espíritos, é ela quem diz ao homem o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Ou seja, a lei, ela é orientadora. Orientadora das nossas ações, orientadora daquilo que de fato ela nos permite, estando todos nós regidos por ela, que ela nos permite fazer e aquilo que está distante da nossa condição de fazer ou daquilo que é contra essa mesma lei. Então é ela quem diz ao homem o que ele deve ou não fazer.
E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Olha que coisa fantástica, essa resposta que os Espíritos dão. Então é ela o nosso maior norte para a conquista do progresso moral e da felicidade. Todas as vezes que nós estamos em sintonia e em harmonia com essa lei de Deus, nós somos indivíduos felizes e somos indivíduos que estamos caminhando em direção a essa moralidade, né, dentro desse progresso moral que tanto nós falamos. Quando nós nos afastamos dessa lei, nós nos tornamos indivíduos infelizes. Mas aí a pergunta que nós agora podemos nos fazer, bom, se ela me diz o que eu devo ou não fazer, como é que eu faço para conhecer essa lei? Onde é que ela está? Para eu poder estudar, para eu poder entender e para eu colocar em prática. E essa foi a inquietação de Kardec nessa mesma parte do Livro dos Espíritos. Quando ele vai perguntar para os Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos vão dizer, na consciência. Ou seja, nós que estamos fazendo o caminho exterior para buscar a compreensão da lei, porque a lei a qual nós estamos adaptados é a lei que está no papel. É aquela que fora a gente lê e se adapta. Não importa se a gente concorda, se a gente discorda, como que nós vamos fazer. Uma lei que é transitória, ora vale para um povo, para outro não. As leis do Brasil são diferentes das de outros países diferentes entre si, etc. Essa lei externa que nos rege socialmente, que rege a nossa convivência social, a que nós estamos acostumados. Mas a compreensão e a mudança proposta pelo Evangelho, trazida para nós pelos Espíritos, é a mudança da nossa compreensão sobre a lei, que não está fora, está dentro. E por isso, a necessidade de nós buscarmos estas leis dentro de nós. O acesso à nossa consciência verdadeira ainda é tão difícil. E a gente pode dizer, meu Deus, se a lei está na minha consciência, o que eu vou fazer para poder compreendê-la na sua totalidade? Porque eu não sei os irmãos e as irmãs, mas a condição de reencarnada personalidade hoje, Anne Caroline, não consegue entender ainda muito bem essas leis que estão aqui na consciência, porque nós ainda não temos acesso a todas elas. Né? Mas os Espíritos nos dizem que, embora nós tenhamos esquecido e desprezado essas leis que estão na nossa consciência, Deus quis que elas nos fossem reveladas. E nós vamos observar no caminho da história, se a gente pudesse fazer uma linha do tempo e trazer todos os indivíduos, todos os espíritos que reencarnaram aqui para nos lembrar de algum ponto desta lei, nós vamos ter vários. Né? Algumas personalidades nós conhecemos e nós temos, para trazer o maior exemplo de caridade que nós temos, aqui na nossa Bahia, Irmã Dulce, nós temos Mahatma Gandhi, nós temos Madre Teresa, enfim, nós temos várias personalidades conhecidas e temos aqueles anônimos que talvez nós aqui não conhecemos, mas que foram extremamente importantes para outras pessoas. Então, a revelação dessa lei de Deus, ela se dá sempre que nós temos esses contatos. Esse contato, a gente tem um Espírito que de alguma forma vem nos trazer o conhecimento dessa lei. E aí Allan Kardec, na sua sabedoria, eu acho que nenhum de nós, fazendo um breve parêntese, teríamos a condição de organizar tão bem e de fazer perguntas tão inteligentes quanto este homem. A primeira vez em que eu estudei o Livro dos Espíritos, eu tinha o hábito de ler uma pergunta e pensar em uma pergunta que eu faria
a seguinte à primeira, lá estava a pergunta. E perguntas que eu sequer pensava que poderia ser feita, também lá estava. Né? E Allan Kardec vai perguntar, diante dessa explanação dos espíritos, né, de que existem personalidades que vêm para nos revelar essa lei que nós esquecemos, quem é? Ou qual o tipo mais perfeito? Olha só. Qual o tipo mais perfeito que nos servirá de guia e modelo? Ou seja, espíritos, desse tanto de gente que já veio, do tanto de gente que vai vir, qual é aquele mais perfeito que a gente pode adotar assim, ó, como guia e modelo? Aquele que vai nos fazer compreender essas leis que nós esquecemos. E os espíritos responderão: vede Jesus. Em algumas traduções, nós vamos encontrar só Jesus. O modelo mais perfeito que nós temos para a compreensão das leis de Deus, para a vivência das leis de Deus. Ora, se Jesus é o nosso guia, o guia é aquele que nós devemos seguir. Quando nós vamos a um lugar que nós não conhecemos, nós precisamos de alguém que o conheça. Logo, nós precisamos de um guia. Então, Jesus é o nosso guia. O nosso guia numa área em que nós ainda temos dificuldade em caminhar, que é a nossa própria consciência. E o modelo é aquele que nós copiamos. O modelo é aquele que nós copiamos. Então, o nosso pensamento, ao entendermos Jesus como guia e modelo mais perfeitos que nós temos, dado por Deus, as nossas perguntas, o nosso dia a dia, deveria ser: o que Jesus faria se estivesse nesse meu lugar? O que Jesus faria se tivesse esse problema para resolver? O que Jesus faria se ele fosse o meu filho, a minha filha, ou se eu estivesse nessa condição? O que Jesus faria nesse momento para lidar com um filho mais difícil, com uma personalidade mais difícil? O que Jesus faria se ele fosse o chefe ou o subordinado desta empresa? O que Jesus faria? E esta é uma reflexão que ainda, para nós, é muito difícil. Pela reatividade que nós temos. Porque várias das nossas decisões, elas são impensadas. Imagine voltarmos para nós mesmos, pensar no que Jesus poderia fazer para, sim, agirmos o mais próximo possível da ação. Por isso, ele é um modelo. É aquele que a gente copia. E cá para nós, há uma música que é uma poesia e que resume essa questão que os espíritos trazem para nós. E ela diz mais ou menos assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. A felicidade é a proximidade que nós temos da compreensão e da vivência da lei. E é Jesus aquele que vem nos mostrar na prática a vivência dessa lei. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Mas a pergunta é: quem é Jesus para nós? Qual o ensinamento, quais os ensinamentos o nosso coração, com
consegue aprender mais facilmente e dividir na prática com os nossos irmãos. Se Jesus para mim é aquela personalidade histórica que eu busco ler, etc., tudo bem. Mas Jesus para mim é só aquele a quem eu rogo ajuda nos momentos de dificuldade? Jesus para mim é o mestre, mas se ele é o mestre, eu tenho que estar com o coração disposto a aprender com ele. E como mestre da minha vida, que eu adotei para mim, reconheço-o como tal, eu de fato estou agindo como discípulo que eu digo ser? Muitas vezes nós nos preocupamos com os detalhes a respeito da vida do Cristo. E voltemos para Allan Kardec. Quando, no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer: podem ser divididas as matérias contidas nos Evangelhos a respeito do Cristo em 5 partes: os milagres, as predições, a sua vida cotidiana, as palavras que foram adotadas para a construção dos dogmas em outras denominações religiosas e o ensino moral. Se as 4 primeiras são motivos de controvérsias, a última permanece inatacável. Ou seja, se nós formos discutir se Jesus teve ou não irmãos, porque está lá escrito que ele teve irmãos, mas os irmãos são os irmãos de humanidade. Mas quando a gente vai na obra original, irmãos também quer dizer parentela. Então Jesus teve irmãos. Controvérsia. A gente não vai se entender muito bem. Se eu vou para a passagem que diz que o nascer de novo é o nascer pelo batismo, mas existem aqueles que entendem que o nascer de novo, que Jesus diz, é o nascimento através da reencarnação, outra controvérsia com outros irmãos. Mas quando nós dissemos, amai-vos uns aos outros, não há controvérsias. Amai os vossos inimigos, não há controvérsias. Bendizei os que vos maldizem, não há controvérsias. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele, não há controvérsias. Então, quando nós buscamos o entendimento do Cristo, modelo e guia da humanidade, o momento, o piso que nos serve nesse momento é o piso do seu ensinamento moral. Todos os outros nos tiram dessa segurança social aqui, que Allan Kardec vai falar lá na conclusão que nós falamos inicialmente. São controvérsias que no momento da discussão não nos auxiliam em momento nenhum. Eu me recordo, e me permitam dividir isso com vocês, que quando conheci a doutrina espírita, eu fiquei tão maravilhada que eu achava que todo mundo precisava conhecer também. Quando compreendi a reencarnação, né, os ensinos doutrinários, etc., todo mundo tem que conhecer. E quais não foram os debates travados com outras pessoas de outras denominações religiosas? De pegarmos a Bíblia, de olharmos a Bíblia, e reencarnação existe, não existe, Jesus está... Nenhuma delas se sentiu tocada. Nenhuma. Mas quando nós falamos sobre o amor, quando nós falamos das parábolas de Jesus e discutimos todos juntos, aí sim, as pessoas se sentem tocadas. Eu nunca pensei que pudesse haver uma interpretação desta forma. Olha só, como todos nós, independentes da doutrina religiosa, do segmento religioso que adotemos, podemos pisar com segurança e confraternizarmos quando nós falamos do ensino moral de Jesus. Então, meus irmãos, quem é Jesus para nós? Essa é uma questão que precisa ser fortalecida nos nossos corações,
para que assim nós possamos, de fato, trazê-lo para mais perto. Os seus ensinamentos são tão valorosos para nós que eles começam, inclusive, pouco antes do seu nascimento. E me permitam lembrar aqui uma música que eu não vou saber de quem é, porque ela não é do meu tempo, mas quem souber pode falar. E a música começa, o trecho da música diz assim: ele era rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu jamais muito longe de sua cidade. Não cursou nenhuma faculdade, mas na vida ele foi doutor. Tony Marcos, alguém gritou aí, obrigada. Então, desde o seu nascimento, é ele o nosso exemplo. Que embora seja o rei, ele tenha o reino, não o estabeleceu para que os orgulhosos pudessem vislumbrá-lo. Apenas aqueles puros de coração, humildes de coração, pudessem enxergá-lo como ele era. E quais não foram as vezes em que ele agradeceu ao Pai por revelar tais coisas sobre os seus ensinamentos, não àqueles doutores da lei, orgulhosos e egoístas, mas aos pobres, aos humildes. Se nós analisarmos toda a caminhada de Jesus, nós vamos entender porque foi ele quem dividiu a história em antes e depois. Um AC/DC que não é a banda de rock. Porque a sua trajetória, longe de ser um ensinamento verbal, foi um ensinamento prático. Quantas e quantas vezes não é só a palavra, mas o gesto de Jesus que ensina. Quando ele diz para amarmos os nossos inimigos, foi ele o primeiro que amou. Quando, no momento de sua prisão, por exemplo, os guardas chegam para prendê-lo, Pedro, que é aquele discípulo muito parecido com a gente, que diz assim: Senhor, eu te amo, mas em alguns momentos ele sai sem querer daquele amor que ele diz ter, se parece bastante com a gente. Ele então pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus diz a ele: Pedro, guarde a tua espada. Aquele homem estava lá para prendê-lo, mas foi Jesus quem o defendeu, porque o amava também. Quando Jesus se propõe a ir até a casa de Zaqueu para lá dormir, que demonstração de amor não é? Porque Zaqueu, na sua profissão, era um dos homens mais odiados que havia. Zaqueu era aquele homem que tirava o dinheiro do povo. E, naquele período de Jesus, igualdade social era uma coisa bem distante. Ou as pessoas eram muito ricas, ou elas eram paupérrimas. A gente não tinha um meio termo, assim, uma classe média. As coisas eram mais extremas. Então, para o povo mais pobre, aquele que cobrava impostos, que arrecadava os impostos para Roma, era um homem complicado de lidar. E lá estava Zaqueu, que tinha subido numa árvore só para ver Jesus passar. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou dormir na tua casa. E olha o que Zaqueu diz a Jesus. De tudo que ele tirou daquelas pessoas que estavam, das quais ele havia arrecadado, se ele trouxe algum prejuízo para elas, que ele iria devolver e ele ia ressarcir praticamente o quádruplo do valor, mostrando não só o seu interesse financeiro, não era uma questão financeira simplesmente, mas o de reconhecimento da lei de amor a partir de um gesto de caridade, que estão juntos, amor e caridade que estão juntos. E lá estava Jesus para reconhecer esse momento.
Mas foi Jesus também, que andando com ladrões, que andando com os mais pobres, acolhendo-os, viu uma mulher que estava à beira de ser apedrejada, porque tinha sido pega em adultério. Quando perguntado se eles poderiam prosseguir com o que estava escrito na lei, Jesus diz: olha, atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. Um movimento de ensinamento, porque Jesus era um pedagogo fantástico, um professor maravilhoso. E em nenhum momento a sua ação foi de julgar aqueles que estavam lá, que tinham as suas dificuldades, os seus vícios, os seus defeitos, mas estavam ali, prontos para executar um outro ser, que também tinha sido pego no momento de delito. Não foi a mão de Jesus aquela acusadora, aquela julgadora daqueles homens, mas foi a sua palavra que lhes deu a oportunidade de arremessar a pedra ao chão, voltar-se para dentro de si mesmos e reconhecer as suas dificuldades. O que é isso? Amor. Quando ele volta-se para a mulher, ele vai dizer: mulher, onde estão aqueles que te julgaram? Senhor, eu não sei. Eu também não a julgarei. Vá e não peques mais. Nesse momento, Jesus não só dá a ela o direito de ir, mas promove naquele coração o movimento de reflexão e a possibilidade de caminhar de uma forma diferente. Será que nós, no lugar de Jesus, dentro da mesma condição, ou da mesma não, mas de uma condição muito semelhante, qual seria a nossa ação? Para aqueles que apedrejam e para aquela que ia ser apedrejada. Quantas e quantas dificuldades alheias somos nós aqueles a apontar o primeiro dedo e colocá-la a público muitas vezes. E lá estava Jesus, amando a todos eles. Existia amor na fala do Cristo? Até quando ele falava com aqueles poderosos? Mesmo quando ele dizia: raça de víboras, sepulcros caiados, limpos por fora e cheios de podridão por dentro. Em verdade eu vos digo que no reino de meu Pai as prostitutas e os ladrões vos precederão. A gente pode dizer: meu Deus, mas havia amor ali? Havia. Porque Jesus conhecia as almas para quem ele falava. Umas precisavam de um pulso mais firme para que as reflexões pudessem entrar naquelas almas endurecidas, pois que eram conhecedores da lei, mas não as praticavam. Outras ele usava de mansuetude, mas em todos os momentos havia esse amor reconhecido por todos nós. E se nós pudéssemos resumir esses ensinamentos, né, nós resumiríamos em um trecho do Evangelho que está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele se inicia desta maneira: os fariseus, tendo sabido que Jesus calara a boca aos saduceus, reuniram-se. E encontrando Jesus, um mestre da lei, ou um doutor da lei, se dirige a ele e diz: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis o primeiro mandamento. E eu vos dou um segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o final: toda a lei
e os profetas se resumem nesses mandamentos. Toda a trajetória de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que ele nos deixou de legado, todos os profetas que antecederam ao Cristo, até João Batista, ele resume nesses 2 mandamentos. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Sendo a lei de Deus justa e amorosa, a mesma lei que está lá na nossa consciência, é essa lei justa e amorosa. Toda a trajetória de Jesus foi para nos exemplificar o que é esse amor. O que é esse amor ágape, que é o amor incondicional. Quando nós vamos analisar, por exemplo, a história de Jesus e Pedro, nós vamos ver como o seu exemplo consegue mudar aquela alma encontrada à beira do lago, convidada a seguir o Mestre. Aquela alma que sentia o amor por Jesus, mas que em inúmeros momentos deixava transparecer as suas dificuldades. Por isso que eu digo que eu acho que Pedro é o discípulo mais parecido com a gente. Porque Pedro tinha em si um amor pelo Cristo. Quando ele diz, Senhor, eu seguirei contigo, eu morrerei contigo, é também uma demonstração de amor. Mas as suas dificuldades em inúmeros momentos prevaleciam. Ele era aquele discípulo mais turrão, era o mais velho de todos eles. Foi aquele discípulo que fez a primeira revelação quando Cristo diz, que dizem que eu sou? Aí algumas pessoas que estavam próximas vão dizer, olha, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, outros que tu és João Batista ou qualquer um dos profetas. E Jesus se dirige a Pedro. Pedro, que dizes que eu sou? Tu és Jesus, o Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foram os homens que te revelaram essas coisas, mas foi o meu Pai que está no céu. Então existe uma sintonia. Mas o mesmo Pedro, sintonizado com Jesus e cheio de amor por Jesus, é que em um outro momento, logo depois desse, Jesus vira para ele e fala, afasta-te de mim, Satanás. Não somos nós? Que ora somos inspirados pelo que há de mais belo, de mais puro dos ensinamentos do Cristo, e ora lá, nós escorregamos e fazemos aquilo que nós não deveríamos fazer. Mas o último ensinamento de Jesus para esse discípulo que tanto aprendeu com ele é um ensinamento fantástico. Porque nós sabemos que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Quando Jesus aparece para ele e Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro vai responder, sim, Senhor, eu te amo. A pergunta de Jesus reflete o amor ágape. A resposta de Pedro, sim, Jesus, eu te amo, reflete o amor que é o amor estorge, o amor familiar ou o amor de amigo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Mais uma vez, eu te amo. Pedro, tu me amas? E a resposta de Pedro muda. Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Não é mais o amor estorge, é o amor ágape. E quando a resposta de Pedro demonstra isso, o Cristo diz a ele, então vá e edifica a minha igreja. E aí o trabalho de Pedro começa. Então é esse o amor que o Cristo solicita de todos nós. Quando nesse mesmo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver o Espírito Lázaro falando sobre o amor, a lei de amor, nós vamos entender quão grandiosa e profunda ela é. Porque Lázaro começa dizendo que a lei de amor resume a doutrina de Jesus toda inteira.
Porque o amor é o sentimento por excelência. Ou seja, de todos os sentimentos que a gente pode ter, o amor é aquele mais puro, é aquele que está no ápice para nós. Pois que o amor são os instintos elevados à altura do progresso feito. Querendo dizer que quanto à nossa caminhada nós vamos depurando aquilo que nós chamamos de instinto, tanto mais nós vamos reconhecendo, experimentando e vivenciando o amor, exemplificado pelo Cristo. E ele continua mais abaixo no texto dizendo que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que quer dizer isso? Quando eu amo, quando eu experimento esse amor trazido por Jesus, eu deixo de observar apenas aquilo que eu estou hoje. Eu deixo de observar a personalidade Anne e Caroline, eu deixo de observar a personalidade Lorena, eu deixo de observar e vou observar que todos nós, independentes da condição evolutiva, somos filhos do mesmo Pai. Se eu me amo como filha de Deus, eu vou reconhecer o mesmo Deus naquele irmão que está ali e, portanto, vou amá-lo. Isso é a fusão dos seres. Somos individualidades, mas amando-nos da mesma maneira, porque recebemos o mesmo amor de Deus. Porque Ele é o mesmo Pai que nos cria a todos. Claro que para alguns filhos, aqueles mais difíceis, os pais normalmente voltam mais a sua atenção. Por isso que Jesus falou que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então a sua atenção é voltada para resgatar esses irmãos, mas o seu amor por qualquer um é o mesmo. E é isso que Lázaro nos propõe. Que nós abandonemos a ideia da personalidade, inclusive porque essa personalidade que nós somos, ou que nós estamos nesse momento, ela muda. Mas quando outros valores, valores eternos, valores da alma, estão inclusos na nossa admiração, no nosso pensamento, a gente vai entender esse amor do qual Jesus fala para nós. Então, quando nós falamos dessa proposta de Jesus, inevitavelmente, nós estamos falando dessa mesma renovação interior proposta pelo tema da noite. Porque à medida, como nós dissemos lá no início, quando nós estávamos falando do progresso moral, se o progresso moral, se a felicidade se dá com a compreensão e a vivência da lei de Deus, à medida em que nós nos aproximamos dela, nós somos mais felizes e compreendemos melhor as nossas existências, o nosso próximo, e isso nos dá a condição de segurança nas relações sociais. Isso vai nos tirar o medo de perder. Isso vai nos tirar o medo da frustração das relações. Isso vai fazer com que a gente olhe o outro de uma maneira mais amistosa e fraterna, entendendo que ele está no seu ponto da evolução. Ele está no seu ponto da evolução. Nós estamos no nosso. Então é nosso dever compreendê-lo e ajudá-lo naquilo que nós pudermos. Vejam só que demonstração de amor. É amor também. Então é necessário que nós façamos um movimento de internalização. Os espíritos vão dizer que o verdadeiro espírita é aquele que faz a sua transformação moral e que se empenha para domar as suas más inclinações. Mas domar não quer dizer colocar lá no fundo do saco, lá na inconsciência e guardando, não. Domar quer dizer trazer para o próprio conhecimento. Se eu sou uma pessoa agressiva, tenho dentro de mim as disposições para a agressividade, como é que eu vou conhecer os meus limites e saber onde eu devo trabalhar se eu não me dou a oportunidade de me conhecer?
Se eu sou um indivíduo que trago características de egoísmo dentro de mim, todos nós, de alguma maneira, mas eu não me dou a oportunidade de assumir, de conhecer os meus limites, quais as situações que de alguma forma despertam ainda mais esse sentimento dentro de mim, como é que eu vou trabalhá-lo? Então é necessário a análise daquilo que nós somos e daquilo que nós estamos, ou como nós estamos. Porque aquilo que nós somos a conquista das nossas virtudes. Uma virtude conquistada é uma virtude conquistada. Ela não sai da gente mais. Mas as dificuldades que nós apresentamos são transitórias. A velocidade com que nós trabalhamos é de nossa responsabilidade. Mas uma hora, elas acabam se esvaindo. Porque é imperioso que o progresso chegue para todos nós. Para todos nós. Então, este movimento de autorreflexão, este movimento de auto-perdão, que é tão importante para nós, meus irmãos. Porque, em verdade, aquilo que nós somos conosco, nós somos também com o outro. Eu acho que eu já disse isso aqui outras vezes, mas às vezes é difícil entender como é que nós dizemos: eu acho mais fácil amar outra pessoa do que amar a mim mesma. Ou eu acho mais fácil perdoar a outra pessoa do que perdoar a mim mesma. Mas como eu posso ofertar a alguém aquilo que eu não tenho? Se eu não sei como funciona o perdão na prática, se eu não faço os caminhos para o perdão dentro de mim, como é que eu vou conseguir perdoar outra pessoa? O que eu posso fazer é esquecer. Uma coisa que a gente também faz pra gente. A pessoa comete um delito, nós nos sentimos ofendidos, mas nós botamos lá no campo da inconsciência. Mas na primeira falha do indivíduo, olha a gente trazendo o problema de lá de trás para a relação de agora. Irmãos, irmãs, primos, primas, maridos, esposas. A gente vai esquecendo, mas na primeira discussão você se lembra daquilo que você me fez há 12 anos atrás, naquele dia 21 de junho, às 19h59, você fez isso. Eu perdoei? Não. Porque se eu tenho a necessidade de trazer novamente essa lembrança, de julgar o outro por atos passados que eu achei que eu tinha perdoado, eu não perdoei. Porque o perdão é a lembrança sem a vivência do sentimento, da sensação de mágoa. Se eu ainda me magoo, não é assim que muitas vezes funciona com a gente? Eu invento várias desculpas para não me perdoar, ou melhor, invento várias desculpas para esquecer o problema, mas novamente, quando eu repito aquela mesma ação, aquele mesmo problema se soma ao problema presente. E aí a nossa cabeça vira aquele turbilhão. E muitas vezes nós vamos para o lado que nós não deveríamos ir, que é o lado da culpa. A gente vai alimentando uma culpa dentro de nós. Porque nós somos aquelas pessoas horríveis, porque eu sou um indivíduo que eu não tenho mais jeito, porque eu não sei mais o que eu faço comigo mesmo. E aí a gente vai se afundando nessas ideias. Então é necessário que o exercício do amor seja executado em nós. É necessário que o Cristo seja visto dentro de nós, para que assim nós possamos reconhecer o outro. E nesses dias, meus irmãos, turbulentos, nestes dias em que nós dividimos a nossa opinião entre aqueles que merecem o nosso amor e aqueles que merecem o nosso ódio. Quando nós ainda, muitas vezes tomados pela ideia das massas, despejamos a nossa sensação, o nosso sentimento de revolta, de frustração nos outros, há uma reflexão que consta no livro Contos e Apólogos, do Espírito Humberto de Campos, no capítulo 38, onde ele conta
que lá estava Pedro, novamente Pedro, mas lá estava Pedro, trabalhando incessantemente na tarefa a que se propunha. Ele e os seus companheiros tinham dias bastante agitados na casa de acolhimento que possuíam. Então os dias eram sempre cheios daqueles pobres ricos que chegavam em busca de algum conforto para o corpo ou para a alma. E todos eles, de alguma maneira, estavam entretidos, consolando, cuidando daqueles que ali estavam. Mas naquele dia, especificamente, Pedro demonstrava em seu comportamento um ar de revolta, de cansaço, de desilusão pelas pessoas que ele ia. Chegou, inclusive, a fazer alguns apontamentos que talvez antes não lhe fossem pertinentes fazer. Vê Zenon, que era um dos companheiros que lá estavam com ele. Aquele homem que chega ali com os braços secos e aleijados, aquele homem é Roboão. Aquele homem espancou sua mãe no momento em que estava embriagado. Não é justo que ele esteja daquela forma? Que ele sofra com as consequências dos seus atos? Vês aquele outro? Foi ele quem matou a chicotadas vários dos seus escravos e se comprazia naquilo que fazia. Agora bate às portas da nossa casa pedindo socorro. Será que ele deve ser aquele a quem nós vamos oferecer socorro em detrimento daqueles que realmente necessitam? Vês aquele que chega com as vestes rasgadas? Aquele foi um poderoso. Mas ele roubava das viúvas e dos órfãos aquilo, inclusive, que eles não tinham. Como é justo que aquele homem seja trazido a esta casa e receba o nosso amparo? E assim seguiu-se o dia inteiro. Mas ao final dos trabalhos, quase à noite, enquanto outros companheiros se dedicavam a organizar o ambiente para o trabalho do dia seguinte, Pedro se retirou para uma pequena sala, a fim de organizá-la. E naquele momento em que lá sozinho estava, ele olha para o lado e vê uma figura de um mendigo. Ele então vira-se para ele, olhando rapidamente, e diz: "O que queres? Que vens procurar nesta casa quando sabes que os trabalhos já se esgotaram durante este dia?" Como que o mendigo nada respondeu, ele virou-se. E analisando melhor aquele mendigo, olhando para suas mãos, ele vê as rosas de sangue em cada uma delas, seguidas da marca de pregos ali expostas. Ele desce o olhar mais uma vez e vê aqueles pés sujos de terra, ensanguentados e com as marcas dos pregos que o fincaram na cruz. Pedro então olha para os olhos daquele homem e neles vê o brilho das estrelas, o mesmo brilho que ele via nos olhos de Jesus de Nazaré. O mesmo brilho que fez com que ele deixasse tudo o que tinha e o seguisse sem pensar duas vezes. Pedro então se abaixa, chora copiosamente e diz: "Senhor, Senhor, o que queres de mim? A que vens neste momento?" E Jesus então diz a ele: "Pedro, eu venho te lembrar que nós não viemos a serviço das almas puras. Eu venho suplicar-lhe que mantenhas o silêncio quando tu não puderes auxiliar. Venho humildemente rogar por aqueles filhos da minha esperança o silêncio da compaixão."
Pedro então volta o seu olhar para baixo e quando retorna para olhar para Jesus, ele não mais está. É esse o amor que deve ser para nós exemplo, modelo a ser seguido. Esse amor que vê para além da personalidade que se apresenta. O amor que vê o espírito e as potencialidades que ele guarda em si. E que da mesma maneira que nós nos dispusemos a abraçar Jesus, os seus ideais, nós também sejamos aqueles a voltar o olhar misericordioso e bondoso que ele tem para com cada um de nós. Voltar esse olhar para dentro de nós. Reconhecer o Cristo em nós. E assim, reconhecê-lo naqueles que estão na nossa caminhada. Porque em verdade não estamos todos nós na mesma condição. Mas o amor entre nós é o que nos fará ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, que nós vivamos esse amor, que experimentemos esse amor e que a nossa inteligência e todos os nossos esforços sejam para compreender, sentir e dar ao outro a condição de ser amado, como Jesus nos amou. Muita paz.